boa tarde. Começo por cumprimentar todos, naturalmente. Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Francisco Vidal Abreu, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da classe de História Marítima, Sr. Professor Dr. Vítor Gaspar Rodrigues, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da classe das Artes, Letras e Ciências, Sr. Contra-Almirante Luís Roque Martins, Excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores académicos, excelentíssimas senhoras e excelentíssimos senhores, a todos agradeço a presença, sobretudo se tivermos em atenção os momentos ainda tão peculiares que continuamos a viver. As minhas primeiras palavras não poderiam deixar de ser dirigidas a Sua Excelência, o Presidente da Academia de Marinha, a quem também muito agradeço desde já a gentileza pelas palavras que acabou de me dirigir e dizendo que não só na minha pessoa, mas também dos dois colegas que comigo trabalham no projeto do Dicionário do Almirantado, é uma honra para nós podermos contribuir e levar a cabo este trabalho que tanto nos tem dado alegria já nestas nossas investigações e que temos também podido dar conhecimento de todos os avanços nas reuniões que, ainda dentro das circunstâncias, nos tem sido possível fazer. De qualquer modo, Sr. Almirante, eu gostaria também aqui de frisar o quão agradecida estou pelo convite que me foi dirigido para poder estar aqui hoje perante tão ilustre Assembleia e poder partilhar também algumas das reflexões que tenho tido e tenho vindo a fazer nos últimos anos, designadamente no quadro da história judiciária portuguesa e traçando sempre o paralelo também com a história judiciária espanhola, daí um dos motivos pelos quais eu tenho publicado maioritariamente os meus trabalhos em Espanha, mas olhando agora também para a perspectiva da história judiciária militar. E nessa circunstância, nós nunca trabalhamos sozinhos. Eu gostaria também de deixar uma pequena nota a um antigo aluno e um bom amigo, um colega que hoje me acompanha e que está aqui presente, também, e que tem desenvolvido os seus estudos agora de doutoramento nesta área do direito militar. Ora bem, o tema que eu trago poderá, desde logo, trazer algumas dúvidas e algumas incertezas. Um último fôlego reformista do século XIX, portanto, uma carta de lei. A carta de lei a que eu aqui me refiro, como a própria imagem indica, traduz, desde logo, o Código de Justiça da Armada. Último fôlego, porque estávamos prestes a terminar a centúria, no entanto, ainda faltavam alguns anos, e era uma centúria que nos deu sempre a identificação de ser muito reformista, muito reformadora também. E naquele ensejo de muitas leis a apresentar, e recordo-me de imediato uma expressão que não é minha, mas é da Lavra de Borges de Carneiro, quando ali nos primeiros anos do vintismo ele dizia já a respeito dos poucos anos que tinham passado após a Revolução, e diziam a respeito do Parlamento, se não aprovarmos 300 leis diariamente e outras tantas não forem aqui revogadas, então nada se fez nesta Assembleia. Portanto, há uma necessidade e também um afã legislativo que vai caracterizar todo o século XIX. Portanto, o século XIX será o nosso enquadramento em termos cronológicos. Por outro lado, esta ideia de, então, mas um código de justiça para a Armada só no final do século XIX, será que houve alguma incúria, algum desinteresse por parte do legislador? Não, não houve. E também darei boa nota de todas as tentativas e todos os trabalhos que foram feitos até chegarmos, de facto, à lei de 1899. De qualquer forma, nós não podemos também partir do pressuposto de que a matéria militar e a matéria não só a nível da organização judiciária militar, mas a matéria da administração, em termos militares, não tinha sido também ela atendida por parte do legislador. E só para dar algumas pequenas referências em termos daquilo que eram as alterações sofridas já no início do século XIX, sabemos que, por exemplo, o modo de classificação das patentes, o trâmite adotado nas promoções, a regulação das tarifas, dos soldos do pessoal da Armada, a estruturação do Comando-Geral da Armada, a organização de alguns serviços, de que era exemplo a Intendência da Marinha de Lisboa, todos estes tinham sido aspectos que foram sendo trabalhados ao longo do século XIX. No entanto, eu faria minhas as palavras do legislador de 1895. E o próprio legislador diz-nos isto. O governo de Vossa Majestade pensa com todo o interesse na elaboração deste trabalho. Leia-se,
o Código de Justiça da Armada, mas não desconhece que esta obra é inegavelmente complexa e demandando largo estudo se não faz de um momento para o outro. Ou seja, desde logo, aqueles que eram os aspectos determinantes daquilo que nós poderíamos até com um olhar mais apressado concluir que havia um certo descaso ou uma delonga por parte do legislador, não deixava de não estar agora assente num cuidado mais acurado, mais cuidado por parte desse mesmo legislador. Então vemos que desde já que há relativamente a este labor, a este trabalho de um novo código, é necessário, de facto, amadurecê-lo, é necessário também conhecer a matéria, e se nós, naturalmente não cansarei a Assembleia com este tipo de disposição, mas, por exemplo, se nós olharmos até um pouco para trás, para o início do século XVIII, a determinada altura, quando colocavam a questão a Dom João V da possibilidade de se fazer um novo código, ele diz sim, a legislação tem que ser feita, mas tem que ser feita com calma e muita ponderação. Portanto, esse cuidado também não é desconhecido do nosso legislador. Por outro lado, não podemos esquecer igualmente que o nosso século XIX, se há pouco eu o classificava como reformista, reformador, portanto, utilizemos aqui o termo que melhor nos aprouver, mas se nós o classificarmos desse modo, naturalmente que também não podemos esquecer que ele, sobretudo a sua primeira metade, foi caracterizada por uma instabilidade de natureza política e social que também comprometia avanços em termos legislativos e reformas de natureza administrativa. Assim sendo, nós, e sem também alguma pretensão da nossa parte de estabelecermos aqui um discurso histórico acerca de qual foi o rumo seguido pelo legislador português desde os primeiros momentos da monarquia portuguesa até 1899, mas para que nós possamos também compreender o rumo que essa mesma legislação seguiu, para que nós também possamos compreender o porquê de determinadas soluções que são adotadas no século XIX, é necessário que nós saibamos, ou pelo menos que recordemos, que na legislação portuguesa, a matéria relativa à Marinha de Guerra, ela veio a ter um lugar bastante constante desde o reinado de Dom Afonso III, sobretudo a respeito da organização e atuação da guerra naval, datando já da governação de Dom Afonso IV as primeiras medidas que nos permitem falar com segurança daquilo que será a edificação da estrutura militar naval. Naturalmente que, dos primeiros anos da monarquia portuguesa, ficava então a referência a determinados institutos que nós conhecemos como o apelido, o fossado, a azaria, que caracterizavam a ars belli então vigente. Por outro lado, sabemos também que são mencionadas, ou é mencionada já a existência de alguns cargos, designadamente o cargo de rector de Galeata Regis e do pretor navigorum, já para o reinado de Dom Afonso Henriques. No reinado subsequente, começamos a encontrar referências à figura do alcaide. O alcaide, justamente porque, neste primeiro momento, tem entre as suas competências de natureza e jurisdição naval. Ora, é justamente também a propósito destes alcaides do mar, é a propósito também destes arrais das galés que nós, em 1298, vamos encontrar aquilo que eu posso começar desde já por definir como sendo o primórdio da instalação de um privilégio de foro reconhecido aos membros da Armada. Isto porquê? Porque reconhecia-se quer aos alcaides, quer aos arrais das galés, que não era-lhes permitido não responder perante os juízes comuns, portanto, perante os juízes ordinários, conferindo-lhes assim um privilégio. Por outro lado, anos mais tarde, em 1321, o próprio monarca reserva o conhecimento dos crimes, ou seja, o julgamento dos crimes de morte e ofensas corporais ao almirante. Ao mesmo almirante que nós, inclusivamente, vemos já numa passagem de uma lei de 1321, constante num dos nossos primeiros códices, que é o Livro de Leis e Posturas, que é conferido desde logo a este mesmo almirante, ou seja, como a própria legislação designava, aqueles que andam sobre o mar podem eleger juízes alvedrios, ou seja, juízes, portanto, arbitrais
que podiam então dirimir as diversas causas que fossem então instituídas. Continuando nós naquilo que é o rumo da legislação e o desenvolvimento do direito português, iniciados agora aquilo que nós também designamos enquanto historiadores do direito, e junto aos historiadores essa mesma designação também é característica, que é a definição da era oceânica, nós somos confrontados desde logo com o estabelecimento de uma compilação que dá pelo título da, portanto, a compilação ou as leis de Dom Afonso V, naturalmente na altura era designado como as leis do senhor del Rei, do senhor Dom Afonso V, e por consequência, nessa compilação, encontramos desde logo a regulação não só dos cargos natureza judiciária, tanto cargos numa amplitude mais vasta, mas também os cargos militares. E dessa forma nós encontramos inclusivamente, não já logo no livro primeiro, título segundo, mas no mesmo livro primeiro, a propósito dos cargos públicos, título 51, aquilo que é o regimento da guerra. Esse regimento da guerra, portanto, trazia muito das influências da legislação castelhana das 7 partidas e identificava, ao mesmo tempo que se propunha regular, não só a disciplina militar, como todas as penas previstas. Naturalmente que os passos legislativos e o desenvolvimento do direito vai avançando e nós, quando chegamos já a meados do século XVII, encontramos entre os mais diversas funções, entre os mais diversos cargos, a figura do ouvidor-geral da Armada. Ora bem, há, desde já, a preocupação que aqui também nos assiste é dar a conhecer este cuidado que o legislador tem com a regulação daqueles que eram chamados agente de mar. Mas é justamente também por força de um olhar atento a essa gente de mar, como era assim dito, que chegamos à conclusão, em 1673, de que havia uma notória falta de gente de mar. E essa falta de gente de mar levou à formação do terço de 300 marinheiros que ficavam agora vinculados por períodos de 3 anos à instituição naval e, caso abandonassem, ou por outras palavras, caso desertassem, então ser-lhes-ia aplicada a mesma pena que era aplicada, de acordo com a legislação da época, então, como aqueles que fogem do exército. Ou seja, desde já vemos que neste momento é traçada uma proximidade, ou pelo menos uma tentativa de homogeneização daquilo que é a regulação do exército e uma resposta para as questões de marinha. Ora bem, naturalmente que este problema da deserção não era um problema que não fosse preocupante, pelo contrário, ele vem a ser inclusivamente regulado não só nas ordenações manuelinas, como também nas ordenações filipinas. Portanto, a primeira do início do século XVI, a segunda já do início do século XVII. E desde logo nós somos confrontados com esta solução. Portanto, a pena dos que haverão os que fogem das armadas e as penas aqui, naturalmente, que atendem e são aplicadas em função daquilo que é o estatuto do infrator. As penas podem ir desde pagamentos pecuniários, portanto, penas pecuniárias, até, caso fosse, como o próprio legislador dizia, uma pessoa de qualidade, então automaticamente poderiam até ser perdidos todos os privilégios de que fossem detentores. Por outro lado, havia também um cuidado que era impedir, ou melhor dizendo, proibir que todos aqueles que firmassem algum tipo de relação enquanto navegador ao serviço do monarca português não pudessem fazer agora em relação a monarcas estrangeiros. Diz-nos também o comentador das ordenações que, na verdade, esta solução que encontramos desde logo na legislação manuelina procurava evitar circunstâncias semelhantes àquelas que se tinham vivido com Fernão de Magalhães. É a opinião do comentador e aqui apenas fica, desde já, essa pequena referência. De qualquer modo, o que nós temos também presente é este cuidado de evitar o abandono por parte das tal gente de mar. Naturalmente que todas essas atitudes, então, classificadas como delito, eram devidamente contempladas na legislação
E nós sabemos igualmente que em 1621 há uma Carta Régia que vinca essas combinações que a legislação, de uma forma generalista, aplicava e fazendo-nos então crer que, de facto, não só era uma realidade que acontecia, podemos dizer, a miúdo, mas que não deixava de não ter as suas consequências penais também reguladas. E desta forma, então, nós, inclusivamente, vemos que incorrerão nessas mesmas penas não só os que deixarem as naus e os navios, estando as armadas no porto, portanto, não bastava apenas desertar do navio, portanto, bastava até abandonar o navio, ou, numa circunstância mais, como iremos ver daqui a pouco, até de não respeitar aquilo que eram os serviços que lhes tinham sido atribuídos. De qualquer forma, o que aqui importa vincar é, de facto, este cuidado na legislação. Portanto, não é uma matéria que tenha passado à margem daquilo que é o interesse por parte do monarca. Porque, naturalmente, quando falamos aqui no legislador, estamos a pensar, sobretudo, na figura régia. No entanto, não quer dizer que todas as circunstâncias que regulassem a Armada estivessem elas previstas na legislação vigente. O que é que eu quero dizer com isto? Encontramos muitas soluções naquilo que chamamos as cartas de mercê, ao mesmo tempo que sabemos também, e um desses exemplos é dado pelo Regimento dos Capitães das Armadas de Costa, que foi portanto, uma competência delegada pelo monarca em Dom António de Ataíde, e é uma matéria que foi tratada de uma forma magistral por um antigo vice-presidente desta academia, o professor Dr. Francisco Contente Domingos. Aqui também deixo a referência. Ora bem, o que é que nós temos aqui presente? Situações de infração, situações que necessitavam ser alvo de julgamento e responsabilização por parte daquele que era o seu autor, tinham ou não tinham já o seu lugar junto da justiça régia? Claro que sim, claro que tinham. E um caso que aqui é dado ocorre em 1621, no caso de Dom Frei António de Ataíde, geral da Armada de Portugal, que era responsável pela linha de costa. Ele é acusado de ser responsável pela perda de uma das embarcações, circunstância que ele depois vem, na sua defesa, vem a mostrar que não foi, de facto, responsabilidade sua. O regimento determinava que apenas deveriam navegar até 37 graus e ele tinha permitido que a sua armada navegasse até 39 graus. E daí também o facto de ter sido alvo de atentado por parte da armada holandesa. Ora bem, veio a provar-se então, de facto, que Dom António de Ataíde não era responsável, portanto, ele não tinha sido não tinha havido incúria da sua parte, e ele vem mais tarde a ser absolvido, como também consta da sentença que foi dada, ou seja, da devassa, portanto, este inquérito que foi feito em relação à conduta de Dom António de Ataíde. Naturalmente, Dom António, ao ser absolvido, ele poderia manter-se no cargo, de qualquer forma, pelos dados que nos foram possíveis conhecer, sabemos também que ele ficou de tal forma psicologicamente fragilizado, diríamos numa linguagem atual, e por consequência ele não mais volta a aceitar este tipo de incumbência. Ora bem, mas isto para dizer o quê? Para dizer, sobretudo, que esta nossa caminhada na construção judiciária militar encontra agora um ponto determinante. E esse ponto determinante corresponde à criação, em 1640, do Conselho de Guerra. Este Conselho de Guerra é criado em Lisboa, no ano 1640, mas nós sabemos também que, enquadrado, que estava no período moderno, enquadrado também que estava numa linha de especialização daquilo que era a constituição agora do arquétipo administrativo ou judiciário, nós sabemos que este Conselho de Guerra era, então, uma instituição que tinha uma natureza não só consultiva, deliberativa, mas, sobretudo, judicial. E, nesta circunstância, caber-lhe-ia conhecer dos delitos militares em desserviço régio
cometidos pelos generais e mestres de campo ou outras pessoas de muita qualidade. Ora bem, se este era o cenário, se esta era a resposta que podia ser dada por parte do legislador, ao chegarmos ao início do século XVIII, começa a ser identificado por parte dos capitães de mar e guerra que existia uma lacuna, ou seja, era necessário também que os capitães de mar e guerra e todos os demais oficiais que embarcassem nas fragatas de Sua Majestade tivessem o seu próprio regimento, que não ficassem dependentes, por exemplo, daquilo que era o clausulado ou o articulado que nós poderíamos reconhecer que tinha sido aplicado ao Conselho de Guerra e que sabemos ter sido dado, em termos do seu regimento, 3 anos após a sua criação, ou seja, 1643. E, por consequência, este primeiro regimento, então, vem definir, desde logo, quais são as práticas tidas como lícitas e as práticas proibidas. E desta forma era proibido, por exemplo, que se ausentassem, desde já, não só os oficiais, mas todos e quaisquer aqueles que embarcassem nas fragatas de Sua Majestade, que se ausentassem da cidade de Lisboa, que abandonassem o navio, ou de ser embarcada, proibia-se também que fosse embarcada fazenda ou passageiros sem prévia licença. Para os delitos que ali eram tipificados, que agora não vamos aqui tratar de forma exaustiva, naturalmente, encontra-se desde logo a deserção, a saída não autorizada da embarcação, fomentação de desordem a bordo, motins, práticas de lesões corporais, quer efetuada quer a bordo, quer em terra, a negligência da vigia pelas sentinelas que se deixavam dormir e demais marinheiros que não cumpriam, como a própria legislação dizia, o tempo do seu quarto ou desamparavam o seu posto em momento de combate. Para todas estas infrações estavam previstas então penas que poderiam então oscilar entre a primeira aplicação de uma pena pecuniária ou até mesmo a aplicação da pena capital. Ora bem, se este diploma data de 19 de janeiro de 1735 e se destina, como eu frisei, aos capitães de mar e guerra e demais oficiais que embarcassem nas fragatas de Sua Majestade, sabemos que em 1736 é então apresentado agora um outro regimento, mas que se destina especificamente à Marinha de Guerra. E qual era o propósito? O propósito era regular a boa ordem e o governo dos navios régios. Naturalmente que as cominações penais que acabavam por ser ali previstas correspondem, de certo modo, àquilo que eu acabei há pouco ainda de mencionar, portanto, que poderia ir desde uma pena pecuniária à pena de morte, mas o que nós verificamos então é que começa a haver um certo desenvolvimento e um certo cuidado agora também em regular aquilo que era a tal gente de mar, como há pouco se mencionava numa legislação mais recuada. No entanto, a propósito do Código de 1899, irei depois frisar a importância de figuras como, por exemplo, António Eduardo Vilaça, Ministro da Marinha à época, ou mesmo José Luciano de Castro, para um conhecimento daquilo que é a evolução, vamos chamar-lhe, da organização judiciária de Marinha. Nós não podemos deixar de mencionar a figura de Martinho de Melo e Castro. Martinho de Melo e Castro, na altura, o secretário dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos, é uma peça fundamental, é um vulto determinante no desenvolvimento do direito, no direito militar. E, por consequência, a pasta que ele vai, para usarmos uma expressão atual, a pasta que ele vai, da qual ele vai ser titular, portanto, ele vem na sequência e vem em substituição de Francisco Xavier de Mendonça e ele ocupará este cargo de secretário dos Negócios da Marinha e dos Domínios Ultramarinos nos anos de 1770 a 1795. Ora, é justamente nesta altura que nós somos, então, confrontados com um órgão extremamente importante também para a perspectiva judiciária, que é o Conselho do Almirantado. Ora bem, este Conselho do Almirantado, criado em 1795, muito deve, para não dizer tudo deve, à figura de Martinho de Melo e Castro, vulto também a quem se deve o desenvolvimento da Academia Real de Marinha, portanto, criada em 1779, e ainda
todo o contributo para a criação, já no ano em que Meli Castro não estava na titularidade desta Secretaria, que veio a ser a Academia Real dos Guardas Marinhas, já de 1796. Mas há um aspecto particular aqui do período de Meli Castro que está ali contemplado naquele texto, que diz respeito ao seguinte: sabendo nós todas estas medidas que já tinham sido tomadas, sabendo também toda a preocupação que havia em regular aquilo que era a boa prática e a disciplina a bordo, e não só, portanto, mas a boa prática e a disciplina por parte daqueles que eram os membros da Armada, é comunicado ao monarca que não existia, e isto é feito então por força também deste texto, que não existia qualquer regimento, regulamento ou outra ordem que estabelecesse o modo como deveria proceder-se contra as pessoas do corpo militar da repartição da Marinha. Ora bem, o que poderá desde já colocar-se esta questão. Então, mas e o que é que foi dito há pouco? Não havia já uma classificação, uma tipificação penal? Sim. Aqui aquilo que era importante, de facto, deixar bem claro era todo o trâmite, todo o modo de, em termos adjetivos ou em termos processuais, como é que se poderia então proceder contra estas pessoas, verificando-se os casos de infração. E desse modo, nós sabemos que em 1796, já no ano não quando a Secretaria de Negócios da Marinha e dos Marinhos Ultramarinos até então estiver entregue a Meli Castro, mas já agora, quando se encontra entregue a Luís Pinto de Sousa Coutinho, nós encontramos então este documento, o Regimento Provisional de 20 de junho de 1796, que tem por finalidade contemplar o serviço e disciplina das esquadras e navios da Armada Real. No mesmo ano de 1796, vem a ser ampliada a jurisdição do Conselho do Almirantado, sobretudo naquilo que dizia respeito à contemplação portanto, do julgamento da validade das presas, matéria essa que tinha inclusivamente sido alvo, desde logo, de um regimento de 1704, o chamado Regimento das Armadas. Ora bem, com todos estes passos, e aqui designadamente vemos aquilo que é a constituição inicial do próprio Conselho do Almirantado, todos estes passos mostram de facto que há um tal lugar constante de que eu há pouco falava, no que dizia respeito à matéria regimental, à matéria de organização da Armada. E por consequência, nós sabemos desde já que este Tribunal Superior resolvia em grau de recurso, então, todos os assuntos que dissessem respeito à Marinha e à Armada. Portanto, era esta, então, a designação e a explicação que era dada pelo próprio legislador. E tal assim era que nós podemos ver, através destes autos, portanto, apenas apresenta a folha de rosto do processo e depois a assinatura daquilo que são os membros do Conselho que vêm a decidir num determinado auto, no caso aqui são autos de direito e mais ordens régias, portanto, que tem a ver com um determinado tipo de ilícito que havia sido cometido. Ora bem, então, assim sendo, quando nós chegamos, como dizia ainda há pouco, a 1796, temos todo este enquadramento, mas, e agora, se me permitem fazer só uma pequena voltar aqui atrás só para deixar bem claro o seguinte. Neste mesmo texto, o que é que o texto nos dizia? Quando não houver uma solução, quando não houver uma determinada disposição legislativa que possa regular o corpo militar da repartição de marinha, então ser-lhe-á aplicado o regulamento das tropas do serviço de terra. Ou seja, tal como o próprio documento assim o enunciava. Ou seja, nada mais era senão manter aquela que era a regra que há pouco tínhamos mencionado também, mas a respeito do século XVII. E desta forma, quando nós, então, chegamos a 1799, pela primeira vez é apresentado, e desta forma é dado um corpus extenso, detalhado naquilo que são os seus 80 artigos, mas é agora apresentado um corpus legislativo destinado à Armada Real. Portanto, onde era contemplado, desde logo, o serviço e disciplina da Armada Real.
A própria designação dos artigos de guerra não era estranha ao legislador da altura, porque, se bem recordarmos também, por força daquilo que tinham sido as ferocíssimas críticas do Conde de Lippe, o próprio Exército também tinha sido alvo de uma reforma que datava de 1763-65 e, por consequência, agora era então apresentado estes mesmos artigos de guerra, mas apenas tendo como destinatários então a Armada Real. E assim sendo, é neste contexto de uma forma muito resumida de nos dar a ideia de como é que houve esta evolução em termos da regulação, não só em termos penais, mas também em termos judiciários, como é que então nós chegamos ao século XIX. E no século XIX, muito embora se tenha tentado e pensado, a partir de 1802, em reformar novamente a legislação penal militar, nós sabemos que este código não contemplava de modo algum, em nenhum das suas disposições, não era contemplado qualquer solução para a Armada, mas também, ainda que o tivesse feito, sabemos igualmente que este código, ainda que tendo sido terminado, para ele contribuíram alguns dos vultos mais importantes do direito da altura, ainda que tivesse sido aprovado pelo monarca, que à altura estava no Brasil, mas sobretudo porque estava no Brasil, quando Beresford chega a Lisboa com o devido código já aprovado também pelo monarca, já tinha deflagrado a Revolução Liberal e o próprio Beresford é impedido de aportar a Lisboa e, por consequência, o código não chega sequer a entrar em vigor. Então, o que é que nós podemos daqui retirar? Mantínhamos-nos com os artigos de guerra de 1799, no que a Marinha e a Armada dizia respeito, enquanto que, por exemplo, o Exército se mantinha também regido pelos artigos de guerra de 1763-65. Naturalmente que esta instabilidade em termos políticos e sociais que vai agora tomar corpo e que vai agora caracterizar os primeiros anos após a Revolução Vintista, nós sabemos também que vão ser um dos pontos que comprometerão quaisquer reformas, ainda que, contraditoriamente, nós sejamos também confrontados com um desejo incessante de reforma. E esta reforma, desde logo, porque muitas daquelas que eram as críticas que eram feitas assentavam no modelo administrativo e, sobretudo, no modelo judiciário. Mudar a justiça era sinónimo também de conseguir atingir aqui uma governação equilibrada e justa. Ora, quais são estas críticas e porquê é que eu as estou a trazer à colação? Que críticas são estas? Que aspectos é que aqui se podem apresentar e que vão entrar em contacto com a questão da apreciação da legislação judiciária militar e da própria legislação penal militar? Tem a ver com um tema que foi invocado logo nas primeiras sessões da Câmara dos Deputados e antes dela mesmo da Câmara Constituinte, portanto as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, que dizia respeito à existência de tribunais militares. Ora bem, uma realidade que nós, até há bem pouco tempo, sempre ouvimos vozes contrárias, é possível, não é possível, é aceitável haver, para além dos tribunais ordinários, a existência de uma jurisdição também, de uma justiça especial. E esse é um dos grandes temas que ali tem lugar, mas que vai ter lugar ao longo de todo o século XIX. E sempre que se pensa em redigir ou um código destinado à Armada, ou um código penal militar, ou um código destinado ao Exército, era sempre um dos temas que aqui se invocava. E desde logo, se quiséssemos, por exemplo, recuar aos primeiros momentos da Revolução Liberal, sabemos, por exemplo, que entre os publicistas estrangeiros, designadamente Bentham, este invocava que era inútil e supérfluo criar tribunais especiais, visto que os comuns podiam muito bem conhecer de todas as questões. Sabemos nós, e ainda que num pendor talvez mais extremado, mais revolucionário, sabemos nós que, a priori, e até poderíamos acreditar, os vintistas jamais teriam aceitado
esta realidade de uma justiça especial, pois por muito que isso nos custe até acreditar, a própria Constituição de 1822 não deixa de não contemplar também ela um tribunal especial, o Tribunal para conhecer dos crimes de imprensa. E vai ser então uma realidade que se vai perpetuar ao longo de todo o século XIX e ao longo de todo o século XX, que é a existência de tribunais especiais. Desde logo aqui, os tais tribunais militares. Mas não deixa de não ser curioso quando nós chegamos a 1860 e, a propósito daquilo que é a elaboração de um Código de Processo Criminal da Armada, aquele que daqui a pouco nós daremos também toda a atenção, ainda que ele não tenha passado de um mero projeto, mas quando pela voz do Luciano de Castro, o mesmo Luciano de Castro que anos mais tarde estará também ligado ao código que hoje aqui nos traz, declara em 24 de janeiro na Câmara dos Deputados: da extinção do foro privilegiado, porque na verdade era isto que estava aqui em causa, era manter ou não a existência de um foro privilegiado, dizia Luciano de Castro, convém excetuar o foro militar, pois que os crimes cometidos pelos membros daquela classe, pela sua maior gravidade, demandam mais abreviado processo e mais severa punição. E a essas necessidades da repressão penal melhor acodem os tribunais do que os tribunais comuns, onde a aplicação das leis e a distribuição da justiça era mais lenta e menos severa. Um ano depois, em 1873, portanto, esta manifestação de Luciano de Castro vem na sequência destes trabalhos de 1860, mas é proferida em 1872, e em 1873 dizia um outro deputado, de nome Barros e Cunha, que dizia: não se diga que os tribunais militares são desnecessários ou inúteis. Ora bem, esta então era uma polémica que se mantinha acesa, mas não eram apenas estes os problemas com que se deparava a justiça militar. Designadamente, também eram apontados outros obstáculos, de que são, exemplo, a carência de independência que existia aos membros do Supremo Conselho de Justiça Militar, dado que eram nomeados diretamente por parte do Executivo. Por outro lado, a necessidade de confirmação superior de todas as sentenças do Conselho de Guerra era entendido que tolhia a ação da Justiça, tornando-a mais morosa, do mesmo modo que se mencionava que havia uma notória insuficiência numérica, e agora no caso específico da Armada, havia uma notória insuficiência numérica dos conselhos de guerra criados a bordo dos navios em viagem ou ancorados em portos coloniais e estrangeiros. Ora bem, todos estes aspectos, então, eram apreciados, eram analisados pelo legislador, eram alvo de diversas reuniões, diversas sessões, diversas reuniões de académicos e diversas sessões nas câmaras parlamentares, mas nós sabemos então que a matéria relativa à organização militar veio a ser sempre contemplada, quer nos textos constitucionais, designadamente a Constituição de 22, Carta de 26 e, mais tarde, a Constituição de 38, mas também sabemos que o legislador constituinte deixou ao legislador ordinário todo o desenvolvimento que esta matéria carecia. E, por consequência, nós, então, neste tal afã que há pouco eu dava a conhecer, desta necessidade de legislar e de inovar, por que não dizer também reformar, ou se quisermos, de acordo com o termo da época, que era regenerar, nós somos confrontados com um conjunto de medidas em que aquela que era a realidade que nós tínhamos recebido como legado do período absolutista, era agora necessário mudar, era agora necessário reformar. E, por consequência, vemos que o antigo Conselho de Guerra, que tinha então sido instituído em 1640, era agora alvo de também da sua extinção. O próprio Conselho do Almirantado, portanto, criado em 1795, agora encontrava o seu termo. E podemos seguir em termos exemplificativos aquilo que vai sendo criado. Por exemplo, a este Conselho do Almirantado sucede o Conselho de Marinha, mais tarde, em 1825, classificado e elevado à condição de Real Conselho de Marinha, mas também de efêmera vigência. Mais tarde, a este Real Conselho de Marinha vem suceder o Supremo Tribunal de Marinha,
que também terá uma vigência muito, muito reduzida, portanto, num escasso período de que não chega sequer a 2 anos, e a toda esta realidade chegamos então já por força daquilo que é o governo agora já instituído, depois de finalizada as tais guerras liberais, sabemos que então aquelas dois grandes conselhos, o Supremo Conselho de Justiça Militar destinado ao Exército e o Supremo Conselho de Justiça da Marinha, agora eram aglutinados, eram associados, fundidos naquilo que era o chamado Supremo Conselho de Justiça Militar. Ainda assim, nós também temos que mencionar que em 1829, reinando então Dom Miguel, é dirigido um apelo onde é identificada uma necessidade de vir regular aqueles que são a organização dos conselhos de guerra navais, identificando-se na altura também que havia uma notória desarmonia. Perguntar-se-á, então todas estas alterações, todas estas reformas não eram suficientes, não atingiam a sua completude, não de forma alguma, porque na verdade o que nós assistimos é uma insuficiência, são medidas muito, muito frágeis também, às quais não é deixado que produzam quaisquer efeitos, mas isto sobretudo, volto a frisar, por força da tal instabilidade política e social que se vivia então. Ora, aqui eu sei que a imagem não é propriamente a melhor, mas isto é o melhor que se consegue retirar da imagem. Mas é simplesmente para termos uma ideia que estes dados também acabam por nos acompanhar até os dias de hoje, e esta seria a composição do Supremo Conselho de Justiça Militar de 1835. Ora bem, só ainda uma pequena nota relativamente a este conceito, portanto, nós, e aqui importa vincar este aspecto, havia então, em determinados momentos, a ideia de dedicar, ou pelo menos instituir, um conselho que resolveria os problemas de natureza, ou pelo menos as questões de natureza penal em foro judiciário, para o Exército, destinado ao Exército, enquanto que outro para a Marinha, para a Armada. E, por consequência, nem sempre essa foi a solução, como nos é dada, então, a conhecer a tal opção dada em 1836, como há pouco eu dizia. Portanto, a esta realidade vem agora, neste espírito de aglutinação, vem a ser dado pelo Tribunal Superior de Guerra e Marinha, que consta do Código de Fontes Pereira de Melo, Código de Justiça Militar de 1875. Ora bem, naturalmente não irei agora analisar esta mesma exposição, cansaria de imediato a plateia que de uma forma tão gentil me escuta, mas me põe-se só que mencione que deste mesmo Tribunal Superior, então, faziam também parte, era composto não só por oficiais generais do Exército, mas também por oficiais generais, portanto, da Armada. O que é que nós, então, uma vez aqui chegados, o que é necessário termos, desde já, como um pequeno ponto de conclusão? Posso dizer que, desta forma, se o Exército, por sua vez, tinha esperado também ele cerca de 100 anos para ter o seu primeiro corpus legislativo, agora, já com a densidade, com a completude que se reconhece ao diploma de 1765, nós sabemos, 1875, perdão, nós sabemos agora que também pouco tempo depois a Armada receberia o seu código. Mas até lá ainda havia algo a fazer. E esse algo a fazer, desde logo, tem a ver com um conjunto de medidas que não podemos pensar que não tenham sido trabalhadas, não tenha havido um cuidado paralelo para criar comissões, já as veremos, mas é importante também ver que acredita-se que pelo menos o reino estava, ou o país, já estava preparado para receber agora estes seus códigos. Isto porquê? Quando nós chegamos, e agora olhando apenas para aquilo que a Armada diz respeito, quando nós chegamos à década de 90, nós já temos uma evolução legislativa considerável. E desta forma sabemos que já temos um Código Civil, já temos pelo menos 2 códigos, já contamos com 2 códigos penais, temos vários
códigos administrativos, temos também um código, dois códigos comerciais, portanto, há todo um conjunto legislativo que se tem vindo a desenvolver. Temos também, naquilo que a organização militar dizia respeito, nos anos anteriores a 1899, assistiu-se à instituição do Presídio Militar de Santarém, é reforçada a Força Naval, são reforçadas as fortificações costeiras, as capitanias são alvo de uma reorganização no ano de 1892 e é instalada ainda a Escola Prática de Serviços e Torpedos Navais no Val do Zebro. Ou seja, há todo aqui um conjunto de medidas que, agora, conjugado com, também ele, com um conjunto de comissões que vão sendo criadas ao longo do século, verificamos então que, de facto, nos dá a conhecer que o nosso legislador, dito assim de uma forma mais ampla, nem só não tinha sido incauto, como não tinha sido atento naquilo que aos problemas da Armada lhe dizia respeito. E, por consequência, nós sabemos que, só para citar aqui um ou dois exemplos, logo com o decreto de 3 de fevereiro de 1825 é instituída uma comissão para a criação de um Código Penal Marítimo. Em 1875 projeta-se também a redação de um Código de Justiça para a Armada. No ano de 1881 projeta-se também a redação de um regulamento disciplinar dirigido à Armada. E a mesma circunstância é mantida pelo decreto de 1886. Ou seja, vamos assistindo ao longo do século a uma constante iniciativa que pretende, de facto, regular este braço das Forças Armadas. E, por consequência, o que é que nós podemos retirar? Porque é que não se chega, diríamos, numa expressão não muito rigorosa, mas porque não se chega a bom porto, porque não se consegue, de facto, atingir, desde logo, a aprovação de um código nestes termos. Desde logo, a tal instabilidade a que eu já fiz referência ao longo desta exposição. Por outro lado, também alguns dos membros destas comissões ou faleciam ou então eram alvo de envio para outros outros trabalhos com os quais que lhes eram ofertados. No entanto, esta preocupação existe e, de facto, eles vêm a ser então efetuados os trabalhos com vista a este Código de Justiça da Armada. Mas agora pergunto, então a quem é que de facto incumbe esta tarefa agora de apresentar um novo Código? Em 1899, o Ministro da Marinha, as primeiras exposições parlamentares, no início da abertura do ano parlamentar, dizia que entre a densidade de trabalho que se afigurava, ele tinha desde já um conjunto de projetos acerca da Marinha, e as palavras passo a citá-lo, cujo progresso é uma das mais importantes necessidades para um país colonial, onde destacava, segundo o mesmo orador, o Código de Justiça da Armada, a reorganização da Escola Prática de Artilharia Naval, o Corpo de Engenheiros Construtores e Maquinistas Navais. Ora bem, este texto, que é apresentado durante, inclusivamente, o governo de Luciano de Castro, nós sabemos que vai ser então o texto de 1899. Passa primeiramente pela Câmara dos Deputados em 19 de julho, passa depois pela Câmara dos Pares, de acordo com as técnicas legislativas e a prática legislativa da época, vindo a ser aprovado em 1 de setembro de 1899. Urge que o comparemos com dois textos anteriores, portanto, os projetos de 1860 e o projeto de 1896, que dizia respeito ao Exército, que era aquele que agora era mais recente. Desde logo, os dois primeiros não tinham entrado em vigor. No entanto, por uma questão até da sua sistematização e em termos de forma, vemos que os dois projetos, quer o Código de Processo Criminal, quer o Código Penal, eram de dimensão mais reduzida. O Código de Justiça da Armada apresentava-se agora ao longo de 4 livros, prefazendo um total de 451 artigos. Ora bem, a pergunta que se faz é, relativamente à disciplina e àquilo que seria toda a organização da Armada,
Por onde é que ela se regia? Regia-se até 1899 pelos tais artigos de guerra de 1799 e depois, de acordo com aquilo que foi a legislação contemplada para o Exército, foi sendo aplicada subsidiariamente à Armada, desde que não houvesse uma disposição específica relativamente a leis privativas e, como a própria legislação mencionava, desde que não comprometesse aquilo que era o dever militar marítimo. Portanto, a situação estava acautelada, mas agora era a altura também da Armada receber o seu código. Em termos ainda de comparação, o que é que faz o Código de 1899? Ele associa num texto só aquilo que nós vimos em diversos momentos ao longo da nossa exposição, a dissociação entre o aspecto penal e o aspecto judiciário. Por outro lado, sabemos também que vai manter fora do articulado aquilo que tinham sido, por exemplo, a opção do legislador de 1820, como a contemplação de crimes como o rapto, o estupro e o adultério. E contemplava, tal como o Código de 96, contemplava o crime de corrupção entre aqueles que eram os crimes previstos neste mesmo diploma. Em relação ao Código de 96, havia por parte, em termos materiais, havia por parte deste novo Código uma maior elasticidade da moldura conferida à pena de reclusão e havia agora a introdução de penas, como era o caso das penas acessórias. E essas penas acessórias seriam, então, o degredo, exalturação, como aqui podem, os senhores académicos podem comprovar, portanto, eram penas acessórias que eram introduzidas, mas que não estavam contempladas, então, no Código de 96. Ainda olhando para ambos os códigos, 96 e 99, mantém-se esta distribuição em duas escalas, ao mesmo tempo que se mantém aquilo que era a definição que já vinha do projeto de 1860, entre classificar um crime como militar e um crime como essencialmente militar. Portanto, apenas citando muito brevemente aquilo que era a designação de crime militar, tinha sido alvo de um estudo por parte de um dos grandes penalistas do século XIX, Levi Maria Jordão, que dizia: a classificação de crime militar vem da natureza dos deveres que foram violados. Para haver, pois, crime militar, exige o Código três coisas: que o facto ofenda diretamente a disciplina do Exército ou da Marinha, que seja qualificado como tal e punido pela lei militar e que seja cometido por militar ou outra pessoa pertencente ao Exército ou à Marinha. Ou seja, mantínhamos o tal privilégio de foro pessoal. Por outro lado, nós sabemos também que, para além destes aspectos que possam ser aqui possam permitir esta aproximação entre os dois códigos, sabemos também que em matéria das instituições judiciárias previstas no Código de 1899, muito embora agora, e que está estabelecido o elo de comparação com aquilo que era a letra do texto de 96, portanto, haviam órgãos próprios agora para conhecer dos delitos, ou seja, quer dos crimes essencialmente militares, quer dos crimes militares, mas por membros integrantes do corpo da Marinha e da Armada, mas, para além disso, nós sabemos também que haviam aqui órgãos em comum, designadamente o Supremo Conselho de Justiça Militar e o Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, se em primeira instância nós temos órgãos próprios, designadamente no Conselho de Marinha criado em Lisboa, sabemos que em grau de recurso o órgão era partilhado, vamos dizê-lo assim, entre as duas instâncias. Para concluir, o que é que importa também ainda mencionar a este respeito? Muito havia ainda por dizer, naturalmente, olhando até para cada uma destas instituições, mas se a pergunta que nos possa ser feita é se há, de facto, uma autonomização, se há, de facto, uma total dissociação daquilo que são as instâncias judiciais destinadas à Armada e aquelas que são destinadas ao Exército, o legislador não nos deu essa possibilidade. O legislador tentou aproximar sempre as duas instâncias e, circunstância que aqui vemos desde logo plasmada naquilo que é o arquétipo apresentado por este Código, mas
por exemplo, não seria mais tarde seguida em 1911, mas o que nós sabemos é que, desde já, há órgãos próprios, órgãos que são comuns, mas, ao mesmo tempo, esta ausência de autonomia era algo que podemos considerar um espartilho legal dado pelo próprio legislador. O Código de 1899, numa análise muito objetiva, é um código, por isso eu o designei como o último folo, é um código que abre a perspectiva para o século XX ou é um código que ainda fecha um pouco a realidade do século XIX? Não obstante as inovações que aqui pudéssemos desde já complementar e apresentar, e aquelas que podemos dar a conhecer, ele é um código que forçosamente o legislador nos faz concluir ser um código que fecha o século XIX. E é um código que fecha o século XIX porque, não obstante todas aquelas iniciativas de pendor mais humanitarista, é um código onde ainda, e justificadamente, como era apresentado na época, se mantinha a pena de morte, portanto, para alguns dos delitos. Eu peço imensa desculpa se me alonguei mais do que devia. O tema é, de facto, bastante tentador e muito mais haveria a dizer, mas só tenho a agradecer a paciência com que a Assembleia me escutou. Muito obrigada.